Olá, boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Hoje estamos iniciando mais uma live aqui no Política FC. Extraordinariamente, estou começando em plena sexta-feira. E sempre, como eu ressalto para vocês, espero que vocês tragam a contribuição se estão conseguindo ouvir, se está tudo tranquilo para vocês, se o áudio tá bom e se a visualização tá legal. Tá bom? Bem, hoje, minha primeira sexta-feira aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. A gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente sou muito defensora e muito espectadora de todos esses espetáculos que envolvem animais e o Covid e a nossa pandemia. E aí hoje a gente vai falar sobre particularmente todas as curiosidades que envolvem esse mundo. Pra gente começar, a gente vai falar, eu quero até abordar algo que pode ser curiosidade e que veio muito, inclusive, dos nossos próprios colaboradores do Política FC, ao elencar ou possivelmente pensar que quando a gente vai falar sobre animal, a gente está falando muito sobre animal doméstico, né? A gente está falando muito sobre cão e gato. E tem uma profissional a qual eu admiro muito, que eu acho que tem muito mais a contribuir e a entender que o médico veterinário e todas as facetas que envolvem a medicina veterinária, os animais e o Covid e as pandemias são muito mais pertinentes à nossa realidade. E por isso, eu chamo aqui hoje, convido aqui hoje, ele que já está presente, o professor doutor Miller Andrade, para conversar um pouquinho com a gente sobre os cenários da Covid quanto à saúde animal e à saúde humana, porque entre eles está a saúde humana, e a gente vai falar sobre todos os aspectos que isso se abrange. Miller, que é professor e doutor da Universidade Federal de Alagoas, com todas as suas pesquisas voltadas para ênfase, além da saúde única, mas também voltada para parasitoses, que acometem tanto homens como animais. Então, vou iniciar aqui a nossa live. Cadê você? Cadê você? Miller, por favor, aqui. Chamar o nosso convidado. Seja bem-vindo à live aqui do Política FC. Uma boa noite. Muito feliz em ter você hoje aqui, muito honrada em ter você hoje aqui. E fique à vontade, a gente aqui conversa como se estivesse na mesa de bar. Opa, só faltou a cerveja. Olha, não dá não. Eu que agradeço o convite. Primeiro, estar falando de um tema tão relevante, né, para o momento. E primeiro por estar com você aqui. E segundo, por estar falando de um tema de relevância nesse momento e que às vezes gera tanta confusão. E também pelo grande volume de informações que a gente está tendo, né? E às vezes a gente fica sem saber como filtrar e como direcionar, principalmente quando a gente fala da questão animal, que já é atravessada por outras temáticas que já geram incentivo ao abandono, e aí chega a pandemia e muita gente começa a falar que os animais domésticos principalmente podem serem veículos de transmissão e realizam um abandono sem pensar necessariamente sobre essa questão. E também pensar sobre outros grupos animais, vamos colocar assim, né? Qual seria a relação deles com toda essa pandemia que está acontecendo, infelizmente. Agradeço muito o convite. Eu que me sinto engrandecida mais uma vez. Então vamos começar a falar, eu acho que tal como eu fiz para os outros convidados, eu acho que vale a pena enaltecer o porquê que você está aqui hoje, né? Como eu já havia falado, apresentado o currículo dele, Miller está aqui porque ele é médico veterinário, obviamente, mas eu acho que é importante a gente ressaltar o papel do médico veterinário em todo esse cenário da pandemia e porque o nosso envolvimento, que inclusive engloba muito mais do que os animais que habitam os domicílios, mas todo o resto. Qual é a função desse médico veterinário no processo? Então, eu não sou um virologista de formação, como você falou, a minha formação está muito mais no campo da parasitologia, mas eu tenho me interessado há algum tempo já, ainda no doutoramento, a pensar a medicina veterinária numa perspectiva muito mais ampla do que aquela que a gente recebe na graduação, que é transpor o muro da caixa, né, que a gente recebe na graduação e começar a pensar essa prática veterinária
aliada com outros saberes e entendendo que não é possível se obter uma saúde planetária, uma saúde para todos, e quando eu digo todos, não humanos, eu digo todos seres vivos existentes nesse planeta, se a gente não começar a conversar com outras áreas da medicina humana, da medicina ambiental, para que a gente busque soluções mais eficientes. O que a gente tem visto é que se dentro da nossa prática a gente fica fechado ao desenvolvimento do melhor que seja da medicina veterinária, em algum momento a gente vai se esbarrar com questões outras que nos limita a atuar e talvez não resolver aquele problema de forma real. Isso pode se aplicar para as doenças, para as zoonoses de uma forma muito ampla. Nesse contexto, e frente à emergência que se deu da pandemia, eu recebi um chamado, né? Eu fui chamado a pensar sobre essas questões e tentar relacionar qual o efeito da nossa prática profissional nos diferentes campos para o surgimento de uma pandemia, por exemplo. E aí, por incentivo de um grande amigo, Haroldo, enfim, todo mundo, quem é veterinário aqui já deve ter ouvido falar. Haroldo Borges. Haroldo Borges, Haroldo José. Ele fez um chamamento da gente pensar qual é a nossa ação enquanto humano para o surgimento de uma pandemia, por exemplo. O que a gente tem feito, que tem contribuído? E ele tem uma fala que eu inicio a minha fala aqui a partir de uma frase de Haroldo, né? A gente precisa, primeiro, ter clareza de que essa pandemia ela é antropogênica, né? Ou seja, a causa dela é humana. É um ponto inicial. E a partir desse ponto inicial, desse chamamento para se pensar a pandemia de uma perspectiva de culpa humana, de ação humana no planeta, a gente vai refletir sobre algumas questões importantes. Perfeito. Eu acho que o posicionamento dos profissionais de saúde engloba diversas áreas, obviamente, mas pensar na pandemia como algo factual é muito simplório, né? A gente tem que pensar sempre que a pandemia teve um ontem e terá um amanhã. Exato. E eu acho que nisso daí engloba o entendimento da saúde única mais do que nunca, e aquele ser humano que passa inerte a tudo isso será um leigo ou pelo menos um desfavorecido pelo processo. Mas eu quero saber primeiro... Pode falar? Eu ia fazer, se a gente faz um resgate muito rápido antes de entrar na questão animal, mas pensando ainda no contexto de pandemia, é muito importante, por exemplo, por que é importante frisar que é um novo coronavírus? Por que a gente só não fala que é um coronavírus? Alguém já se perguntou por que a gente frisa? Coronavírus não é algo novo. Coronavírus não é algo novo. Desde a década de 60, na medicina veterinária é amplamente conhecido. Então, por que frisar que ele é novo? Ele é novo porque ele surge, e pensando nesse contexto de ser um coronavírus que infecta humanos e causa doença respiratória, nos últimos 20 anos a gente teve a ocorrência de surtos, né, associados a outros coronavírus humanos, que é o SARS-CoV-1 e o MERS. Os dois com potenciais pandêmicos, apesar de não ocorreu como pandemia, mas tem um potencial de pandemia. E o MERS, ele ocorre até hoje em surtos lá no Oriente Médio, né? O MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que tem camelos como um animal participando ali do ciclo de transmissão. E agora surge o SARS-CoV-2. Então, é por acaso, é casualidade, é castigo divino, é bíblico, enfim, é profecia. Não, a gente tem que entender que é um processo que a natureza já vem sinalizando que algo tem acontecido para que um possível desequilíbrio esteja acontecendo e essas mutações, elas venham, as mutações desses micro-organismos, elas ocorram e quando entra em contato com espécies susceptíveis, a gente tem a situação que a gente tem. Eu acho que você, na verdade, já fez uma leitura muito, muito válida de tudo que a gente tem que falar. Mas eu acho que salutar a tudo isso, e que é muito curioso de todos, vem cá, meu cachorro, meu gato, eles vão me transmitir, a gente vai ter Covid dentro de casa, porque eu saio para passear com o cachorro, porque o gato, ele durante a noite vai passear. O que é que a gente sabe hoje em dia sobre a transmissão para animais domésticos? Tá. Então, a resposta é muito simples. Frente ao que a gente sabe, não há nenhuma evidência que comprove a transmissão de SARS-CoV-2 entre animais domésticos, principalmente, e humanos. Tá? O que a gente tem é uma pandemia mantida pela transmissão humano-humano. Então, isso já responderia essa questão
como solução muito prática. A gente não precisa, até o momento, pelo que a gente sabe, o que se tem de dados e evidências, a gente sabe que a gente tem uma pandemia mantida pela transmissão humana. Existem algumas condições muito especiais que o animal poderia ser um veículo para a dispersão desse vírus. Por exemplo, ele carregar no pelo. É possível? Possível é. Qual a significância Seria disso epidemiológica? só o Muito baixo. transportador, mas não... Um transportador. Não ser até agora a gente não tem essa evidência de que ele vai infectar-se com o vírus, infectá-lo, e ele produzir partículas virais que poderiam causar a infecção de um outro humano. Essa evidência, por hora, não existe. Tá? Existe um caso pontual na Holanda, com visões, que são mustelídeos. Vamos explicar mustelídeos de uma forma... É, isso que eu ia te pedir. Mustelídeos... Furões, massa. Furões, tá? Tipo aquele que aparece no Fantástico, ok. Exato. E na Holanda, foi colocado uma situação de que visões que eram criados para a produção de pele, né, para vestimenta, eles poderiam ter contribuído para a infecção de humanos. Isso se falou no início, a medida lá na Holanda foi de sacrifício desses visões que até então eram criados, mas existem outras questões que ele já tinha uma política de extermínio dessas criações, entendendo que não justificaria criar um animal apenas para a produção de pele e para a produção de vestimenta. Mas se fala da possibilidade de visões que foram infectados por humanos terem transmitido para humanos. Isso é uma condição muito específica que ainda está sendo esclarecida, tá? Mas não há evidência nenhuma que gatos, cães, que vivem em condição domiciliada ou não, transmita o SARS-CoV-2. E aí, vamos só tomar um cuidado. Sempre que eu falar SARS-CoV-2, estou falando do vírus. Quando eu falar de Covid, estou falando da doença. E aí a chatice acadêmica atuando. Não há a possibilidade da transmissão do vírus, tá? Eles adoecem? O que é que a gente sabe? Sabe-se que felinos, eles têm demonstrado serem animais mais susceptíveis à infecção por SARS-CoV. Por quê? Alguns felinos criados por humanos que tiveram Covid, eles apresentaram algumas alterações clínicas, principalmente associadas a quadro respiratório, tosse, alterações respiratórias de forma geral, né, para não ser tão técnico. E, ao realizar o diagnóstico molecular sorológico, era encontrado o vírus infectando essas espécies animais. Qual é a conclusão que a gente tem hoje? Sabe-se que animais, cães e gatos, eles podem sofrer infecção. E o que tem sido descrito é que essa infecção ocorre apenas na condição de animais que estavam sendo criados com humanos que estavam infectados. Eu acho que isso, inclusive, abrange o caso que tomou muita notoriedade lá do Zoológico de Nova York, né? Do tigre, de um felídeo que teve um contato com o tratador, se não me engano. Isso, o tratador ele foi diagnosticado com SARS-CoV e os animais vieram apresentar um quadro clínico respiratório, né? E mostrou-se que a infecção se deu humano-animal, né? Na verdade, foram os primeiros casos de repercussão mundial da infecção de humanos, registrados, inclusive, pelos órgãos internacionais, né? Os cães, eles têm apresentado a infecção, eles demonstram a infecção, porém, não parece ter uma associação clínica dessas infecções. Então, diagnostica-se de forma molecular ou por sorologia, ou seja, eles apresentam anticorpos contra o vírus, mas clinicamente nenhuma alteração. É esse quadro que a gente tem. Felinos são mais susceptíveis, cães parecem não ser tão susceptíveis, e não há evidência nenhuma da transmissão do vírus do animal, do cão, do gato, para o humano. O que se sabe também é que há possibilidade, a partir de estudos experimentais, de gatos transmitirem o vírus para outros gatos, na transmissão felino-felino. Tá? Mas isso é experimental. A gente precisa ter uma compreensão também de que a gente tem um quadro pandêmico transcorrendo há quase 8 meses. É muito pouco. É muito pouco para compreender muita coisa. Por exemplo, para dar um exemplo pontual. Se a gente pensar na máscara, em março a máscara era proibida.
Sim, perfeito. Era proibido, não tinha lógica, não, porque vai aumentar a chance de infecção. Em um mês, a máscara foi demonstrado que é uma das melhores formas de proteção, que países como a Coreia do Sul, que já tinha a cultura de utilizar máscara e foi incentivado, as taxas de infecção dos humanos baixaram significativamente. Então, tudo é muito novo. O que a gente está conversando aqui agora, essa minha frase de que animais não transmitem o vírus para humanos, e pelo que a gente já sabe, possivelmente não vai transmitir mesmo, não transmite, ela pode ser contestada em algum momento. A gente precisa dessa clareza científica e a ciência ela é interessante porque ela não é uma verdade absoluta, né? Ela está aí exatamente para estar todo o tempo nos trazendo verdades inclusive imutáveis, né? O que é algo muito difícil, né? O que é algo muito difícil, porque a gente espera, a gente foi educado para que a ciência sempre nos oferecesse verdades, né? E nos confortasse quanto a isso. Mas aí isso aí é tema de outra live, que eu ainda quero muito a gente discutir quanto a isso. O que a gente tem hoje como verdade é isso. Animais domésticos não transmitem, não há evidência de transmissão do vírus de animais domésticos infectados para humanos. O que se sabe é que humanos que apresentam um quadro de Covid-19 podem infectar os seus animais. Então, o que a gente Quer dizer, pode... não os humanos infectar, o vírus, né, infecta os animais a partir da presença desse humano. Transmissão. Então, o que a gente pode dizer hoje, se eu ou qualquer pessoa adquirirmos o vírus, formos positivos para o teste, nós eventualmente ou necessariamente temos que ter cuidado com os nossos animais. Ana, pensando nessa condição epidemiológica, de alguns trabalhos que eu li considerando qual seria o manejo desses animais, né? Eu sou um indivíduo que sou Covid positivo, estou apresentando clínica inclusive, e eu tenho um animal que mora comigo. Esse animal ele vai sofrer o isolamento, o distanciamento social que eu, tutor, terei que passar. Então esse animal ele passa a assumir a característica de isolamento que eu, tutor, terei. Eu terei que ficar isolado pelo menos 14 dias em observação, ficar observando os meus sinais clínicos. E para esse animal, o que é que eu tenho que fazer? Olha, o que a gente tem visto no mundo, e os casos que a gente tem registrado, é um número muito baixo de quadros clínicos de animais que tenham Covid ou que tenham tido complicações. É muito baixo. Possivelmente esse animal não vai apresentar nada. Ele vai ficar isolado comigo, apenas. Se esse animal ele passa a apresentar alguma alteração respiratória, por exemplo, pode não ser associada à Covid. E para isso a gente tem o serviço médico veterinário para nos auxiliar. E aí, entendendo o serviço médico veterinário como essencial, que essa é uma vantagem do Brasil. Outros países, por exemplo, Chile, eles têm buscado ter o serviço veterinário como um serviço obrigatório, coisa que a gente já tem. Então, se esse animal ele vem apresentar um problema respiratório, eu não posso afirmar se ele tem Covid. Mas eu preciso dar assistência veterinária a esse animal. Tá? Então, eu acho que é muito menos pânico e muito mais racionalidade. Se eu sou tutor de um animal e eu estou com Covid, esse animal ele não vai sair de minha residência, ele vai ficar comigo durante o meu período de isolamento e eu vou acompanhar a apresentação de possíveis sinais clínicos ou não, e possivelmente não vai apresentar nenhum. Por que a gente não tem, por exemplo, um levantamento epidemiológico da infecção de animais por Covid, por SARS-CoV-2? Existem algumas razões. Existem grupos de pesquisa que estão se dedicando a levantar esses dados, mas, dada a emergência que a gente tem nesse momento, a gente tem que direcionar os testes, né, e a produção de testes e a aplicação desses testes para a população humana, visto que é a população que está sendo atingida, que tem um problema muito maior. Talvez se tivéssemos animais com quadros clínicos mais agravados, enfim, com outra condição, a realidade fosse outra, mas não é. Tá? Então a gente precisa ainda elucidar muito essa questão da prevalência da infecção em animais, porém hoje talvez não seja sem urgência, digamos assim. Acho que mais para o futuro a gente vai ter esses dados. Vamos dar prioridade ao que é prioridade, vamos assim dizer. Mas me conta uma coisa, e aí eu não posso perder a oportunidade de estar com o veterinário. Foi um morcego ou não foi um morcego o culpado? Não sei. O que se sabe, Ana, na verdade a gente não pode nem afirmar que foi um morcego, né? E muito se falou que sim, que o morcego, possivelmente o vírus inicialmente teve um morcego como hospedeiro,
E há a possibilidade de ter tido um animal como um agente intermediário até a chegada para o humano, mas também já se cogita o vírus ter saído diretamente do morcego para o humano, né? Tem um termo técnico que a gente usa que é o spillover, né? O salto que se dá de um micro-organismo entre espécies. O que se sabe é que, ao investigar alguns morcegos, encontrou-se vírus que tinham uma semelhança genética, né? Ao avaliar o material genético desses vírus de morcego, os coronavírus de morcego, tem uma similaridade muito alta, de 90 e muitos por cento, com o SARS-CoV-2. Então, se a gente fizer uma análise genética, dá para se afirmar que a origem, ou pelo menos os geneticistas afirmam que os filogeneticistas, né, afirmam que há uma possibilidade desse SARS-CoV-2 ter tido como origem esse vírus ancestral, digamos assim, né? E as possibilidades são várias. Então, será que teve um hospedeiro intermediário, aí teve um outro animal, ou seja, o vírus sai desse morcego, vem para esse animal e depois passa para o humano? Será que ele faz esse salto direto? Não se sabe. E por que essas possibilidades? Porque outros coronavírus têm esse comportamento. Saíram do morcego, foram para uma espécie animal intermediária e chegaram nos humanos. Tá? Aí, entendendo o comportamento dessa família, desses coronavírus, pensa-se que essa é uma possibilidade. Eu acho que a gente precisa tomar também muito cuidado, e eu já falei muito, né, o vírus que surgiu na China, com o avançar das pesquisas, tem se questionado muito se realmente esse vírus ele surgiu na China. Surgiu, né, por ter sido Na China, no morcego, né, tudo foi atribuído a isso. O que a gente sabe é que o surto, a pandemia, ela se inicia, o surto, né, que deu origem posterior à pandemia, iniciou-se na China. Isso obviamente, é o que todo mundo sabe. Mas algumas pesquisas que têm investigado redes de esgoto em diversas cidades do mundo relatam a presença do coronavírus antes de dezembro de 2019. Inclusive, tem um trabalho francês que foi muito questionado, mas que fala-se de uma revisão, né, de quadros respiratórios em humanos, de um senhor que estava infectado por coronavírus, ou estaria infectado por coronavírus, antes de dezembro de 2019, e teve atendimento lá na França. Não lembro agora se ele foi a óbito ou não, mas revisitando esses casos, né, lá atrás, há uma possibilidade do vírus já estar circulando há um tempo. Tá? E eu vou deixar tudo isso no campo da possibilidade, porque a gente precisa compreender melhor tudo que está acontecendo. O que a gente sabe é que o surto inicia-se lá na China, em Wuhan, e que há uma possibilidade do morcego ter contribuído, né, para que esse vírus chegasse na população humana num processo natural, digamos assim, muito conhecido, né, de salto de micro-organismo entre espécies. Me assusta um pouco na sua fala você tratar que o coronavírus e a transmissão para humanos beira o natural. Até onde essa naturalidade, e aí eu não posso passar batido, porque foi fomento, inclusive, de reportagem hoje durante o dia todo, quem acompanha os principais jornais de notícia, sobre uma degradação natural, sobre devastação amazônica. Eu acho que a gente está no pico hoje, ou pelo menos no alvo, no centro das informações sobre isso, sobre a devastação ambiental. O morcego está na casa dele e a proximidade com o humano, e se o coronavírus ficasse lá, o que poderia trazer para a gente, enfim. Esse limiar divisório entre o cuidado ambiental e o coronavírus, que em momento eles se misturam? Eu até também falei o termo natural, mas dá um pouco de... quando a gente fala natural, é um processo de infecção natural, né? O vírus ele segue de uma espécie para outra, né? Mas aí a gente precisa compreender o que permite, o que é que facilita, por exemplo, que um morcego ou qualquer outra espécie animal que vive em um habitat que não é urbanizado, né, digamos assim, ela se aproxime desse espaço urbanizado e se aproxime da espécie humana, né? A gente precisa compreender que processo é esse. Então, alguns estudiosos já trazem isso, já fazem relatos, e tem um livro muito interessante, o título em inglês é Big Farm Make Big Flu. A tradução brasileira eu achei muito ruim, que é Pandemia e o Agronegócio. Acho que o título original é muito melhor, né? Sim.
que ele é um biólogo que há mais de 25 anos ele estuda o comportamento do vírus da influenza e tentando associar com as grandes produções animais. E associando a grandes produções animais a um processo de degradação da natureza e tal. Então, trazendo para um ponto muito mais focal. Se a gente tem um habitat que é mantido, que se mantém naturalmente equilibrado, né, com seus processos de vida e morte, de surgimento de novos organismos ou não, ele vai se mantendo, ele vai se equilibrando. Mas quando a gente tem uma força externa, e eu vou botar esse externo entre aspas e depois eu explico por quê. Quando a gente tem uma força externa que altera esse habitat, a ação natural é também de uma readaptação a essa nova condição, né? E aí esse externo eu coloco entre aspas porque essa ação externa somos nós, somos os humanos. A gente tem o tempo todo degradado a natureza de uma forma que parece que a gente não faz parte dela. Essa é a nossa sensação. A gente esquece que a gente faz parte de um processo natural. Então, quando a gente desmata, quando a gente destrói um rio, ou, enfim, quando qualquer ação humana altera um ecossistema, um habitat, um ecossistema, a gente também está alterando o nosso urbanizado, que seja, e o natural também, que é nosso, né? E que é de todos, na verdade, todas as espécies. Então, quando a gente não pensa que a gente faz parte desse processo e que alterar um determinado ambiente, a gente vai ter um reflexo direto na nossa existência, é um pouco se achar Deus, né? É um pouco se achar Deus, é achar que a gente tem o controle de tudo que está aqui. Muito pertinente a sua leitura. É um pouco se achar Deus. E veja, é uma leitura de um indivíduo que tenta compreender também esse processo, né? Que faz parte dele, que foi treinado, vou colocar nesses termos, a não pensar essas questões, né? O Wagner Araújo, um grande amigo, excelente veterinário, tem colocado aqui um exemplo das arboviroses, exatamente, um exemplo das arboviroses. Tá? E se a gente, Wagner, for pensar em... Só traz pra gente, pelo amor de Deus, não me deixa aqui fora. Arboviroses. A arbovirose, por exemplo, zika, dengue, chikungunya, né? Também está nesse limiar entre animal silvestre e... Com certeza se dá também desses processos de desequilíbrio ambiental e a possibilidade desses vírus estarem chegando em novas espécies. Tá? Chikungunya a gente não tinha até pouco tempo, e o que possivelmente explica a chegada desses outros vírus. Eu não quero adentrar nesses outros vírus para não gerar uma confusão maior, possivelmente foram eventos globais. Né? Se fala-se muito disso. Enfim. Então, derrubar uma árvore tem muito mais... Derrubar uma árvore e fazer um quintal, ou pelo menos aumentar a minha plantação de soja ou de milho para alimentar mais pessoas, quer dizer que isso aí talvez tenha mais interferência do que a gente imagina sobre a nossa saúde. Quando a gente fala, por exemplo, Ana, de que há um impacto ambiental num processo de desmatamento da Amazônia e que a próxima pandemia pode surgir na Amazônia, e muito se falou, né, ultimamente, alguns pesquisadores têm apontado para essa questão, isso não é à toa. E a culpa é da gente? A gente está fazendo o quê para que não haja desmatamento? Não sei. O vice-presidente falou hoje que o segundo semestre de 2020 vai ser melhor. Você viu nas notícias? Melhor em que sentido? Eu escutei uma notícia há pouco, inclusive, de que esse ano nunca se desmatou tanto quanto em 2020. A gente está na metade do ano. Então, é muito preocupante quando a gente pensa nesse processo acelerado de degradação da floresta amazônica. Não é Mata Atlântica, é floresta amazônica. Porque isso vai ter um impacto. Qual é esse impacto? A gente não tem como determinar exatamente, mas possivelmente tem um impacto, porque o que é que a gente está fazendo? A gente está tirando um ambiente onde espécies silvestres, por exemplo, habitam, convivem e se equilibram nos seus processos naturais, permitindo com que essas espécies precisam buscar refúgio em outros ambientes
E ao se aproximar, por exemplo, da espécie humana, permite com que esses micro-organismos ou micro-organismos saiam dessas espécies onde eles são O mantidos. Covid é um deles, é isso? Possivelmente, eu não tenho como afirmar, mas possivelmente. SARS-CoV-2 é um deles. SARS-CoV-2. Tá? É muito triste a gente ver, a gente, por exemplo, está passando por esse processo de pandemia, que aqui está, e receber, por exemplo, enxurrada de notícias que não são animadoras nem no campo da saúde, da solução da própria pandemia, aí falando no contexto de Brasil, e muito menos no contexto ambiental. E por isso que volta aquele comentário inicial. Como pensar em resolver um problema hoje humano, que é a pandemia? Não é um problema humano, mas vamos colocar assim como ele é visto. Como resolver um problema da pandemia do Covid-19, que se coloca como um problema maior para os humanos, se a gente não pensar a questão ambiental e a questão animal? A saúde ambiental e a saúde animal. Tá? Um contrassenso. A gente até pode resolver a pandemia, mas será que a gente está preparado? Hoje a gente tem pensado em se articular para evitar que novas pandemias aconteçam? Essa não vai ser a última pandemia, ela não é a primeira, não será a última. Tá? E dado o volume de informações que a gente tem produzido, né, a gente nunca produziu tanta informação na nossa história, na história da humanidade. Quais são os esforços que existem para que a gente consiga pensar em medidas de prevenção para que novas pandemias... eu não vou nem colocar no termo de pandemia, mas para que surtos de doenças já conhecidas não aconteçam, por exemplo. A gente tem doenças que estão aí acontecendo há séculos. Será que o manejo da dengue aqui no Brasil, e aí é uma crítica não no sentido de desmerecer o que é feito, mas para a gente só pensar, o que é feito hoje na prática, né, como ação política, tem surtido defeito, realmente? Ou a gente, a cada verão, a gente tem um surto epidêmico? Verão, dengue. Então, algo eficiente não está sendo feito. Por que não está sendo feito? Será que está sendo dialogado a biologia do vetor, a biologia do vírus, contextos sociais, que aí entendendo toda a desigualdade que a gente tem? Será que está sendo discutido isso? Todos esses aspectos sociais, biológicos, econômicos, isso tem colocado na mesa para ser discutido para que realmente a gente tenha uma solução? Tá? Talvez até esteja. É um inteirinho muito próximo, né? Talvez até esteja acontecendo essas discussões, mas onde? Será que é realmente na mesa de quem toma as decisões? E aí quando a gente tem um cenário político um pouco desanimador, em que nega, né? Isso me toca muito, muito pessoalmente, esse negacionismo forte que a gente tem vivido, além de ser uma preocupação, quanto pesquisador, quanto cientista, quanto professor da universidade. Sim, eu quero saber de você, indivíduo. Para você é desanimador? Imagina você produzir um doutorado, publicar trabalhos trabalhos de consistência, né, trabalhos que trazem uma resposta, e um gestor público que poderia se utilizar esses dados para tomar uma decisão economicamente viável, socialmente justa, enfim, e simplesmente ignora. Não, isso não vale de nada. O importante é tomar essa ação porque é mais barata. Não sei. E eu não estou nem colocando no campo da corrupção. Sabe? É algo que também tem me provocado muito, é pensar se realmente a gente está fazendo bom uso da ciência. E ao fazer essa crítica, a gente precisa pensar que nem tudo que é produzido no campo da ciência é bom, vamos dizer assim, né? Trazem evidências suficientes para sustentar uma ação. Mas a gente precisa ter a criticidade de olhar para o que está sendo produzido e saber separar o joio do trigo e conseguir realmente selecionar aquilo que é bom para que isso traga uma solução prática. Tá? Uma solução prática, uma solução eficiente. Enfim, é um cenário... Eu acho que a gente está vivendo um cenário para a ciência, e aí é um contrassenso muito louco. Ao mesmo tempo que a gente nunca foi tão desrespeitado, nunca precisou tanto da ciência, sabe? Do cientista, do pensar, do ser crítico. E nos seus mais variados campos. Eu acho que isso aí cabe... Desculpa. Não, eu digo nos variados campos, porque eu não estou falando aqui só do biólogo, do médico, do veterinário que está desenvolvendo a vacina.
Mas eu preciso do psicólogo pensando qual é o efeito do isolamento social nas pessoas. Eu preciso do sociólogo, eu preciso do antropólogo pensando e essas novas relações que se colocam. Perfeito. Sabe, assim, são os variados campos da ciência que precisam estar atuantes e pensando sobre Defender essa que a problemática. vacina exista é um dos pontos de toda a complexidade que a É. gente tem que viver, né? Mas Porque não fugindo imagina, do tema. tá? Ah, pode falar. Eu digo, imagina, a gente pode ter a vacina, tá? E possivelmente a gente vai ter uma vacina não só hoje, vai ter algumas vacinas possivelmente daqui a algum tempo. Beleza, a gente conseguiu produzir um produto, né? Um produto farmacêutico que possivelmente vai surtir efeito, vai proteger a população. Mas será que outras características têm sido pensadas dessa pandemia? E precisam ser pensadas. E eu, como veterinário, não vou conseguir atender toda essa demanda. E daí dar as mãos para outros campos de saber, para outros profissionais, para a gente pensar essa problemática. Será que alguém está preocupado de, uma vez existindo a vacina, a gente vai ter uma problemática social gigantesca num país como o Brasil, com grandes desigualdades sociais? Quem você acha que vai receber vacina primeiro? Eu acho que o coronavírus só revela algo muito mais complexo que está aqui nas nossas entranhas, né? Mas aí cabe várias lives, eu não vou me estender É. muito. Uma pergunta que chegou e foi muito pertinente ainda nessa esfera veterinária é: já que você falou que se eu desmatar eu tenho um problema, o animal silvestre tem outro problema, se meu animal de casa eventualmente pode ter um problema, a gente ingere animais, a gente é carnívoro, a gente consome animal. Esse produto animal também me traz algum problema ou pode ser um potencial de transmissão? Pensando em SARS-CoV, pensando em Covid, não se Sim. tem evidência nenhuma. Inclusive, eu estava vendo uma fala de um representante da OPAS e ele chamava a atenção para isso. Por hora, não há evidência, e possivelmente não vai ter nenhuma evidência de que alimentos, seja de origem animal ou não, possa ser um veículo transmissor do vírus, né? Seja pela cocção que é dada, principalmente aos produtos de origem animal, para o seu consumo, e a gente precisa entender que, paradoxalmente, o SARS-CoV-2 é um vírus de fácil eliminação. Como assim, faça a eliminação? A gente tem, e me desculpem os virologistas, mas eu vou tentar ser Sucinto. bem sucinto para uma compreensão geral. A gente pode separar os vírus em dois grandes grupos, né? Vírus que vão ter uma camada de gordura, que a gente vai chamar de envelopado, envelope de gordura, e vírus que não têm esse envelope de gordura. Vamos deixar os vírus sem de lado. Esses vírus sem gordura, sem a capa de gordura, eles são mais difíceis de serem eliminados. Por quê? Como exemplo do SARS-CoV-2, que é um vírus que tem capa de gordura, se eu destruo essa capa de gordura, eu inativo esse vírus. Por isso que lavar a mão é tão eficiente quando a gente pensa no SARS-CoV-2. Entendi. Por isso que usar o álcool, que é um desengordurante, é eficiente para eliminar o vírus. Ao mesmo tempo, a gente tem um vírus que tem uma taxa de transmissibilidade de 2 a 3, ou seja, um indivíduo pode transmitir potencialmente esse vírus para até 3 pessoas. E nem é uma das mais altas. Tá? O vírus do sarampo, se eu não me engano, tem uma taxa de transmissibilidade de 15. Né? Um indivíduo pode infectar até 15. Esse dado falo aqui numa incerteza, mas eu sei que é bem alto. Então a gente tem um vírus de baixa transmissibilidade e de fácil eliminação. Olha, a gente está tendo essa problemática da pandemia. É paradoxal, mas Mas o que a gente come não vai ter interferência nesse processo. Não há evidência nenhuma de que o alimento seja um veículo de transmissão do SARS-CoV-2. Mas eu acho que complementar essa pergunta, eu acho muito pertinente, algo que me incomodou durante esse tempo de pandemia foi ouvir que dentro de todas as economias brasileiras, todas as fontes de economia brasileira, o agro não parou de produzir. O agro é forte. Eu convido até a todos que estão aqui ou que assistam depois, que a gente até no próprio site do Política FC, a gente compartilhou um texto sobre essa nossa linha de pensamento. O agro não deixou de produzir, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de fonte agro. E o que é que o agro tem a ver com a pandemia? Não vou falar sobre o Covid, não vou falar sobre SARS-CoV-2, eu vou falar o que é que o agro tem a ver com pandemias. Então, a gente primeiro precisa reconhecer que dentro de uma justificativa de que a gente precisa produzir alimentos para alimentar a população animal, se justifica você ter Veja, eu vou fazer o comentário e depois vai vir a crítica, tá? Tá bom, fica à vontade.
se justifica a existência de um campo industrial de produção de alimentos. Se justificaria, vou colocar nesses termos. Porém, o que a gente tem visto, se a gente fizer uma análise muito superficial, para se aprofundar muito, a gente não tem igual distribuição de alimentos, a gente não tem uma segurança alimentar para a população de todo mundo. Não tem. Isso a gente precisa pensar em contextos muito diferentes. No Brasil, a gente não tem uma distribuição, não estou falando de renda, estou falando de alimentos. A gente sabe que pessoas não têm acesso a alimentos. Até pouco tempo, a gente precisa de um programa chamado Fome Zero para acabar com a fome do Brasil. E em poucos anos, quando o Fome Zero deixa de ser importante, e os incentivos, e alguns incentivos nesse campo social deixam de existir, a gente começa a ouvir falar que a fome no Brasil voltou. Então, será que realmente esse mercado que existe, essa indústria que existe produzindo alimentos para suportar esses 7 bilhões de indivíduos que estão aqui no planeta, ele realmente está gerando alimento para essas pessoas que estão no planeta, ou ele está gerando lucro para grandes grupos econômicos? Teoricamente, sim, não. Estamos produzindo a todo vapor. Tem um dado muito interessante que possivelmente está desatualizado, mas em 2010 o Brasil ele era apontado como um dos melhores países para se investir no agronegócio, porque ele tem uma projeção de crescimento de cerca de 40% em 2010 e projeção para 2020. Né? Ou seja, o Brasil poderia crescer sua produção em 40%. Em contrassenso, a gente tem cerca de 10%, 10 a 15% da população, isso dados de 2010, em risco de fome, né? Em quadros de subnutrição a desnutrição. Então, a gente tem um país que consegue crescer 40% na produção de alimentos, mas tem 10% a 15% de população em quadro de subnutrição ou desnutrição. É um contrassenso. Então, feita essa crítica, mas entendendo que esse negócio que foi montado, e quem sou eu aqui para estar dizendo que ele não deveria existir, a gente precisa se questionar se esse é o melhor modelo ou quais as consequências da existência desse modelo. E aí, pensando naquele livro que eu citei há pouco, aquele autor, e me desculpe agora, me foge o nome dele, ele fala exatamente das problemáticas que a gente tem no momento de um adestramento de animais, uma estrutura, de uma aglomeração de animais, uma estrutura de criação, onde a gente beneficia quase que uma homogeneidade genética para ter ganhos produtivos, e já tem uma associação de que essa repetição, né, essa quase que uma endogamia de material genético geraria uma diminuição nos quadros imunitários desses indivíduos. O uso de antibióticos de forma indiscriminada. Veja, eu estou fazendo essas críticas, mas entendendo também que esse mercado se autorregula de alguma forma e tenta compensar essas problemáticas. Mas é algo que se coloca como uma questão urgente pensar no uso indiscriminado de antibióticos na produção animal. Por quê? Porque se sabe que esses antibióticos utilizados lá para manter esses animais confinados, tentando diminuir a ocorrência de doenças ou a melhora da sanidade desses animais, ele vai gerar resíduos de antibióticos na carne, no ovo, no leite desse animal, que vai ser consumido por um humano depois. E esse antibiótico lá, como forma de resíduo, qual é o efeito dele no meu organismo? Será que ele vai estar agindo sobre os micro-organismos que estão em mim, gerando resistência, e quando eu precisar utilizar um antibiótico no futuro por apresentar uma doença, as minhas bactérias já estarão resistentes? Sim, isso pode acontecer. Eu acho que é salutar até a gente falar sobre algumas fontes que vieram a público sobre esse convívio humano-animal, sobre a gripe suína, sobre uma nova gripe suína, que surgiu várias polêmicas, né? Sobre esse interim entre o convívio humano-animal, que não engloba só a esfera do contato único, né? Parece que foi uma linha. O morcego, o humano e o humano transmitiu. Mas as pandemias, elas são evidentes por tudo, né? Na verdade, no contexto de saúde única, até para a gente fechar a fala, no contexto de saúde única, eu acho que não adianta só pensar numa saúde, né? Tem que pensar na saúde de todos. É isso? Porque quando você fala uma saúde, já me repete a saúde única, mas eu entendi a sua fala. É não pensar na saúde de um grupo específico, né? Mas pensar no humano, mas também pensar no contexto animal e no contexto ambiental. É isso, Ana.
Não adianta apenas eu pensar, por exemplo, eu vou garantir a sanidade dos meus animais para que eu consiga ter animais mais pesados no fim da minha produção e para isso eu vou utilizar antibióticos como promotor de crescimento e vou ter animais maiores, fortes, com a melhor genética possível, sem me preocupar se esse antibiótico presente nesse produto de origem animal, ao chegar na mesa do consumidor, ele não está gerando resistência de micro-organismos no humano. Isso tem que ser pensado em conjunto. Aí, se a gente for pensar na questão ambiental, e a consequência do uso desse antibiótico, por exemplo, nos dejetos desses animais? Esses dejetos estão indo para onde? Estão indo para a aguada, e esse antibiótico, como resíduo, também está indo para a água, e lençol freático, e peixe. Veja, a gente está falando que a gente consome. Da pandemia, que a gente consome. Então, a gente precisa se articular e pensar isso de forma holística, sabe? Eu sei que quando eu falo termo holístico, e para mim, algumas vezes, parecia que era algo transcendental, mas não, do nosso nicho, a gente enxergava a coisa um pouco mais ampla. Trazendo para a pandemia, se a gente tem, então, um morcego como um possível, como um animal, vamos colocar entre aspas, ancestral, né? O vírus ancestral estaria nesse morcego, e entendendo que havia alguma espécie animal que por hora a gente não conhece, mas chega no humano, o que possibilitou que esse morcego se aproximasse do humano? O processo de desmatamento, que fez com que esse morcego saísse lá da sua caverna, do seu habitat, para um ambiente urbanizado, ou até mesmo um ambiente de propriedade, o cinematófago, vamos colocar nessas condições, ele vai encontrar vários suínos ali aglomerados, um banquete para que à noite ele consiga ter alimento. E por que E não assim tem? manter o ciclo da transmissão. Por que ele não está mais no seu ambiente? Porque foi destruído. E esse você dá. E pode ser na nossa próxima. Eu não sei se você acompanhou isso, porque você agora está em Alagoas, mas você soube que há pouco tempo aqui, a gente até discutiu isso na live anterior, com a Eric, e virou notícia aqui em Salvador, na Bahia, algumas árvores que foram destruídas em Ilhéus e que maritacas invadiram as casas das pessoas. Né? Na verdade, eu acho que foi um retrato muito ilustório de algo que a gente vive todos os dias. Todos os dias. É isso. Eu acho que é um convite, esse raciocínio de se pensar sobre essa perspectiva. E eu concordo, eu uso muito essa frase, né? A gente precisa pensar sobre a perspectiva da saúde única. Mas muito mais do que pensar, a gente precisa agir sobre essa perspectiva. A gente como profissional, e quando eu digo a gente, é todo mundo, é do veterinário ao economista, ao sociólogo. A gente precisa, obviamente, quem quer pensar sobre a questão de saúde, né? A gente precisa começar a ter ações em que a gente não se entenda como a melhor espécie presente aqui. E aí eu convido todos a lerem um livro fantástico, que é Sapiens, de Yuval Harari. Ele é incrível. Ele traça, né, ele faz um traço histórico da nossa espécie, e quando a gente deixa de pensar que a gente não é nada demais do que um animal, humanídeos vivendo aqui, a gente por algumas questões biológicas, enfim, ele explica lá no livro, o Homo sapiens está em frente a outras espécies humanas. É muito interessante a gente sair desse lugar de quase Deus que o planeta, para se entender como uma espécie que precisa pensar o planeta também, né? É muito curioso, eu não vou agora lembrar quem falou isso para mim um dia, mas quantas vezes você já viu um macaco poluindo o ambiente? Quantas vezes você já viu um cão destruindo uma árvore? Quantas vezes você viu uma manada de búfalos assoreando o rio? Eu desconheço. Muito lindo isso, muito, muito importante. Eu acho que, inclusive, a retratação assim, dos que estão acompanhando a gente, mas dos que vão, inclusive, ver depois, é a propagação. A ideia é propagar essas verdades, né, essas falas, no sentido de que a pandemia é um retrato de tudo que a gente ainda pode viver, né? E que estamos, infelizmente, como espécie, procurando cultivar um mundo onde não é habitável para a gente, né?
Eu tenho pensado também, e aí eu tenho aproveitado muito a pandemia, né, esse processo de isolamento, para pensar essas questões que talvez eu não pensasse na rotina, ou que a gente não venha pensar. Para além desse novo normal, que eu acho que não existe esse novo normal, talvez a gente nunca Detesto vivencia o esse termo. normal, Eu acho mas que o ser humano não é para uma apto a nova viver realidade, ser novo em tão pouco tempo. para essa nova realidade que se põe, Ana, e aí eu acho assim que algo novo há de surgir, não é necessariamente uma normalidade, mas uma nova forma de viver, inclusive está tendo, está todo mundo de máscara, tá aí. Quem não está de máscara é o estranho hoje, sabe? Talvez há 7 meses eu seria o estranho que saísse de máscara, enfim. É a gente pensar, eu acho que essa é a reflexão. Como é que a gente pensa que a nossa ação ela pode influenciar para o aparecimento de uma doença, por exemplo? A gente precisa pensar mais sobre isso. Como o nosso consumo, como a forma que a gente consome. Né? De quem eu estou comprando? Quem eu estou incentivando? Veja, Perfeito. eu não estou fugindo de um contexto realista de capital, de que eu preciso de dinheiro para ter uma vida confortável e também não quero centralizar aqui o dinheiro como sendo o único meio para alcançar esse lugar confortável, mas entendendo uma sociedade capitalista em que eu produzo para ter dinheiro, esse dinheiro para consumir, e esse consumo para me dar prazer, digamos assim. Por que não usar esse meu dinheiro pensando em que produto eu vou consumir, incentivando produções ecológicas, produções que têm pensado o produzir para além do lucro? E quando eu digo para além, é pensando também o lucro, mas para além do lucro. Por que eu não questionar isso? Tá? Por que não Isso, incentivar o comenta, pequeno né? produtor? Tá? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o agronegócio vai deixar de existir, porque não vai deixar de existir. Né? Seria utópico pensar isso de uma realidade, né, nossa aqui, contemporânea. Né? Por que não se questionar? Será que eu quero consumir carne, assumindo e eu quero consumir carne, mas que carne é essa que eu vou comprar? De onde ela está vindo? Né? De que forma ela está sendo produzida? Perfeito, perfeito. Tá? Isso é de mercados, isso é muito curioso. A pressão que a gente sofre interna no nosso agronegócio, a pressão que a gente sofre é sempre externa. Me surpreendeu que há pouco tempo um grupo de empresários europeus fazem uma carta pressionando o governo brasileiro a preservar a Amazônia, porque se deixar de preservar, eles deixam de consumir do Brasil ou de investir no nosso agronegócio. Precisou vir de fora para dentro, né? E a gente não está se preocupando com isso agora. E trazendo para o contexto A de doença, vergonha. ninguém tem pensado que essas ações de agora, de 2020, de desmatamento, pode surtir um efeito. Se a gente pensa em populações indígenas, alguém comentou rapidamente sobre a palavra indígena passando, se a gente pensa em populações indígenas que vivem, por Foi exemplo, Marieta. em áreas isoladas, né, na Amazônia, muitas não, as doenças que chegam, as doenças de branco que chegam principalmente por indivíduos que vão fazer extrativismo destrutivo. Vão buscar riqueza e chega lá, se aproxima dessas aldeias e leva moeda. Vai falar. Eu vou te interromper porque, na verdade, a sua fala constituiu algo que eu já imaginava no início, que um retrato simples, simplório de achar que a gente ia falar de bicho hoje, e Covid, ele amplia seus horizontes quando a gente fala que bicho é a gente, né? A gente é bicho. E assim, comentários foram 1000 aqui, tá? Desde os 300 e não inesperados elogios a você, menos disso eu não esperaria, mas sim nos comentários. E os comentários que vêm desde a fala do tipo, como o Eric trouxe aqui pra gente, tudo que a gente sabe sobre o Covid, na verdade, não é nada. Né? Na verdade, a gente está tentando descobrir tudo, porque a gente falar de ciência é sempre descobrir. A imunidade. A gente nem sabe se ela é duradoura. Talvez a gente produza uma vacina que não tenha 3, 4 meses de imunidade. E, enfim, não vamos adentrar na resposta moral, mas a gente não sabe. A gente tem que pensar em todas as arestas que envolvem esse processo, né? Mas muitas falas, inclusive, que me sinto muito feliz por estar testemunhando essas falas, que são falas que abrangem outros sentidos além da própria saúde animal, né? De forma exclusiva. Mas de todo o contexto que envolve as nossas vidas como espécie perante o ambiente. A exemplo da saúde indígena,
ao exemplo das maritacas de Ilhéus ou das árvores que são derrubadas ocasionalmente. Não vai dar tempo da gente fazer as interlocuções de todas as falas aqui, e eu vou te convidar a respondê-las depois. Já tem, meu amor, já tem aqui 54 minutos de live. Nossa. A gente já está terminando. E aí, frente a todas essas dinâmicas e polêmicas às quais estamos envolvidos, e principalmente porque eu acho que é uma mensagem que você fez muito oportuna e repetidamente, de que a pandemia está sendo pontual e que poderemos ter outras pandemias pela nossa forma de vida, qual seria, então, uma forma de você finalizar a sua fala dizendo assim, olha, esse seria nosso caminho para que a gente não morra pelas nossas próprias mãos? Ana, olha, difícil. Eu acho que a gente precisa repensar. Eu acho que primeiro repensar consumo. Acho que seria um caminho bem interessante, porque se a gente, o que a gente vê é que geralmente esse abuso da natureza se dá em função da geração de lucro e acumulação de riqueza por poucos. Acho que a gente precisa repensar urgentemente a nossa forma de consumo. A gente precisa ter a capacidade de dialogar com outras áreas de saber. Na verdade, todas as áreas de saber conseguirem dialogar essas questões e achar pontos de intersecção interessantes e que consiga construir algo conjunto, sabe? Sem ser uma ação restrita a uma determinada área. A gente precisa reconhecer que outros profissionais são fundamentais para que a gente consiga construir decisões mais consolidadas. É muito difícil responder. É difícil, né? Muito difícil, porque a gente atender a todos é complexo. Mas eu acho que esse já seria um ponto interessante, pensar na nossa forma de consumo, entender que a gente tem N subjetividades nos contextos, conseguir ler esses contextos, então entender que a gente não consegue, por exemplo, ter uma política de saúde que seja igual a todos, a gente precisa pensar essas políticas de forma não individual, mas de forma específica e fundamental no contexto brasileiro, defender o SUS. Se a gente tem 100 mil mortes, infelizmente, hoje, existindo um SUS sucateado, com pouco incentivo, mas existindo um SUS, imagina se a gente não tem um SUS. Imagina se a gente não tem um sistema universal que prega a equidade, que atende quem quer que seja que chegue. Imagina. Então, eu acho que infelizmente, vou ter que te interromper, apesar de sua fala brilhante para finalizar. É muito conteúdo, como alguém falou aqui no início, é muito conteúdo para uma pessoa só. A gente tenta falar só sobre a esfera animal. É muito conteúdo que a gente é provocado a pensar, né? Exatamente. A gente tenta falar sobre a esfera animal, mas a gente tange todas as esferas, no final das contas, né? Cuidar da gente. Você quer iniciar uma nova live? Você tinha feito essa proposta no início? Eu prefiro o seguinte, eu prefiro que você me passe algumas informações para a gente responder as demandas de agora. A gente vai finalizar essa live para a gente criar outra em outro momento, com foco em outras temáticas. Pode ser? Tá. E hoje, na verdade, a gente só teve esse gostinho de usufruir de toda a sua inteligência, bagagem e conhecimento para a gente entender um pouquinho, começar o start, o início de todo esse processo de que a vida animal é a nossa vida e que não existem eles e a gente, existem nós. Não existe eles e a gente, agradeço, perfeito. Agradeço imensamente a sua disponibilidade. Você, como professor, tem 300 demandas. Agradeço ao ser humano, ao qual eu tanto admiro e não posso aqui passar ileso dessa fala. Você sabe o amor imenso que eu tenho por você e me sinto engrandecida por dividir essa live com você, uma pessoa que eu tanto admiro. E agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando a gente. Nossa, eu vi seus orientadores, o pessoal do seu grupo de pesquisa aqui, me sinto engrandecida, nossos amigos. Principalmente perante um cenário tão triste que estamos vivendo, de 100 mil mortes, que estaremos, infelizmente, passando agora essa data tão significativa.
nesse próximo final de semana, tá bom? Uma boa noite a todos. Um feliz Dia dos Ana, Pais a quem última cabe. coisa. Convido a todos a lerem um texto. Tem um texto produzido E eu vou querer que por... você me mande todos esses seus comentários de textos para a gente colocar nos comentários, pode ser? Mas leia um texto assinado por mim e por Ana, que está na página da Política FC. É um texto bem interessante Política sobre saúde FC. pública. Que complementa tudo. Exatamente. Um beijo imenso. Muito obrigado, Te amo Ana, pelo muito. convite. Te amo muito. Um beijo imenso. Beijo, tchau, gente.